Olha, tem histórias que parecem roteiro de cinema, né? A de Bernardo Baes é exatamente uma delas. É a história de um homem que construiu um império do absoluto nada, que moldou uma cidade inteira e que, de uma forma incrivelmente irônica, foi destruído pela própria criação. Para a gente entender como isso é possível, a gente precisa mergulhar fundo na vida dele. Pois é, como pode, né? O cara que, diz a lenda, entortou uma ferrovia nacional só para beneficiar os próprios negócios, acabar sendo morto justamente por esse trem, parece até piada de mau gosto. Mas para entender o fim, a gente tem que começar pelo começo. A chave para a morte dele está na vida que ele construiu. Então, imagine a cena. 19 de agosto de 1938. Bernardo Baes, já com 77 anos, com audição muito, mas muito comprometida, ele está atravessando os trilhos, aqueles mesmos trilhos que ele lutou para ter ali. E aí, a locomotiva o atinge. Fim. É um final, nossa, brutal e carregado de simbolismo, né? O visionário que não consegue mais ouvir o barulho do progresso que ele mesmo trouxe. Para entender essa ironia toda, vamos voltar lá atrás. Então, vamos começar essa jornada. Nossa máquina do tempo vai lá para a Itália do século XIX para seguir a trilha de um jovem órfão que atravessou o Atlântico só com um sonho na bagagem e, bom, acabou construindo um verdadeiro reino para si. A história do Baes começa num cenário de pura agitação. Ele nasce em 1861, sabe? No mesmíssimo momento em que a própria Itália estava nascendo como país. Imagina a confusão. Com 15 anos, órfão, ele pega um navio para o Brasil. Mas o mais interessante é o que ele faz aqui. Em vez de ficar ali pela região do Café, em São Paulo, que era onde o dinheiro estava, ele faz uma aposta assim super arriscada. Ele vai para o meio do nada, para o sertão de Mato Grosso, um lugar que em 1879 era pura fronteira. Onde todo mundo via só mato e dificuldade, ele enxergou uma oportunidade de ouro. E a escalada dele, gente, foi, uau, impressionante. E muito bem pensada, viu? Ele não chegou rico não, começou do zero mesmo, como mascate. Sabe aquele vendedor que ia de fazenda em fazenda no lombo de uma mula? Depois ele conseguiu abrir um ponto fixo, um armazém, que rapidinho virou o coração da vila. Mas ele queria mais, muito mais. Virou importador, trazendo coisas do mundo todo para aquele sertão. E o golpe de mestre? Montar a própria frota de navios. Aí ele passou a controlar tudo, da importação ao transporte final. Só que para se firmar de vez, para consolidar esse poder todo, faltava uma peça no tabuleiro, a conexão social. E ele foi um mestre nisso também. O casamento dele foi um lance puramente estratégico. Ele, o imigrante que estava subindo na vida, se casa com a filha de uma família tradicional, portuguesa, dona de muitas terras. Foi a junção perfeita, sabe? O capital novo do comércio com o poder antigo da terra. Esse casamento deu a ele status, deu base e, claro, gerou 7 filhos que iam continuar e expandir a influência da família Baes por todo lado. Beleza. Agora, com dinheiro e status no bolso, Baes deixa de ser só um empresário de sucesso. Ele se torna uma força da natureza, sabe? Alguém com poder para redesenhar o mapa de uma cidade inteira. E para a gente ter uma dimensão do tamanho do poder dele, é só dar uma olhada na frota de navios da empresa. Ele era totalmente autossuficiente. Tinha navio a vapor que levava passageiro e carga, tinha rebocadores potentes para carga pesada, um monte de barcaças. Na prática, ele era o dono da principal artéria econômica da região, o Rio Paraguai. Era por ali que o coração do centro-oeste brasileiro batia e se conectava com o mundo. Pois é, tem essa citação que define ele perfeitamente. Baes não era só um comerciante rico do interior, não. Ele era uma peça-chave no jogo do capitalismo global da época. Ele representava o capital belga na exploração de minérios, ele fazia a ponte e garantia que o que era produzido lá no meio do Brasil chegasse nos mercados da Europa. Ele era, literalmente, a conexão do sertão com o mundo. E é aqui que a história dele vira lenda. A história mais famosa, aquela que todo mundo conta em Campo Grande. A de que ele, um homem só, teve o poder de dobrar um projeto do governo federal, a estrada de ferro noroeste do Brasil, só para fazer os trilhos passarem na frente da casa e dos armazéns dele. É poder ou não é? Mas aí fica a dúvida, né? Isso é só um mito para aumentar ainda mais a figura dele? Ou o cara tinha mesmo todo esse poder? Então vamos lá, separar o que é boato do que é fato. Fato número 1. O projeto original da ferrovia passava bem longe das terras dele. Fato número 2. Fizeram uma curva, uma baita curva, que colocou os trilhos exatamente onde ele queria. Agora, se foi por influência política dele, ou se foi só uma coincidência de engenharia, isso ainda gera debate. Mas uma coisa é inegável, o resultado. Essa curva mudou o centro de gravidade da cidade, o valor das terras dele explodiu e a fortuna dele se multiplicou. Então, sendo lenda ou não, o efeito foi muito real.
Mas o poder de um homem como Baís não se mostrava só nos negócios ou na política. Ele precisava de um símbolo, algo físico, de pedra, que gritasse para o mundo o tamanho do sucesso dele. E foi exatamente isso que ele construiu. A morada dos Baís não era só uma casa, era um manifesto. Pensa bem, foi o primeiro sobrado da cidade. O primeiro prédio na avenida que viria a ser a mais chique, a Afonso Pena. Ele trouxe material importado, contratou um engenheiro famoso. A morada era o Bernardo Baís materializado em forma de prédio, dizendo para todo mundo: o progresso chegou e quem trouxe fui eu. Só que dentro desse Palácio do Progresso existia um conflito, uma tensão que mostra como esse homem era complexo. O conflito entre o visionário público e o homem privado, cheio de tradições. É aqui que a gente vê os dois lados da moeda. De um lado, o Bernardo Baís visionário, que ajudava a fundar o hospital, que doava obras de arte para a cidade, que trazia o que tinha de mais moderno. Do outro lado, dentro de casa, ele era o patriarca italiano super rígido, que não aceitava de jeito nenhum que a filha dele, a Lídia, quisesse ser artista. Uma mulher com carreira própria, independente, isso não cabia na cabeça dele. Ou seja, ele construiu o palco para a modernidade, mas queria que a família dele seguisse o roteiro do passado. E o mais irônico de tudo é como o legado dele se desenrolou. Um dos filhos, Amélio, seguiu os passos do pai, virou engenheiro e continuou construindo a cidade moderna que o pai sonhou. Mas a filha rebelde, a Lídia, fez algo incrível. Ela transformou a morada, aquele símbolo máximo do poder do pai, na tela dela. E a grande virada do destino é essa. Hoje, a Morada dos Baís é um espaço cultural famoso por abrigar a arte de Lídia, a filha que ele tentou controlar. A arte dela acabou se tornando mais lembrada que o império dele. Então, no fim das contas, qual é o legado que fica? Para entender o impacto de Bernardo Baís, a gente precisa voltar para o fim trágico dele. É ali que tudo faz sentido. E é aí que a história se fecha de um jeito poético e terrível. A morte dele nos trilhos foi muito mais que um acidente. Foi a metáfora perfeita da vida dele. O homem que foi o motor do progresso, que trouxe a máquina para dentro da cidade, acabou sendo consumido por ela. A surdez que o isolava do mundo o impediu de ouvir o som da própria criação chegando para ceifar sua vida. E tem um detalhe que diz muito sobre ele. Em 1902, ele foi eleito o primeiro prefeito da cidade. Mas sabe o que ele fez? Renunciou. Ele sacou que o poder de verdade não estava na cadeira de prefeito, mas nos bastidores, na influência. Ele não queria ser o governante da cidade, ele queria ser o dono da cidade. E esse impacto dele a gente vê até hoje em Campo Grande. Está no desenho das ruas, na base econômica que ele ajudou a criar e, claro, no patrimônio cultural que a família deixou, principalmente através da morada e da arte de Lídia. De certa forma, a cidade ainda corre nos trilhos que Bernardo Baís ajudou a colocar no lugar. E isso tudo nos leva à grande questão final. Quem foi Bernardo Baís? Um gênio que domou as forças do progresso para construir seu império? Ou ele foi só mais uma vítima dessa mesma força avassaladora que ele ajudou a soltar no mundo? Talvez a resposta seja que ele foi as duas coisas ao mesmo tempo.